Olá, a paz de Cristo Jesus. Se você ama a palavra de Deus, está no lugar certo. Eu sou o pastor Ednei Farnella e te dou as boas-vindas a este canal que também pode ser seu. Basta apenas que você se inscreva e ative as notificações. Continuamos a estudar a revista da CPAD Lições Bíblicas, o cuidado de Deus com o corpo de Cristo, o estudo da primeira carta de Paulo aos irmãos lá da cidade de Corinto. E chegamos na lição de número 8, a impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações, o significado e a necessidade de disciplina. Tópico 2, a disciplina como preservação da santidade da igreja. E tópico 3, o cuidado com a pessoa depois da disciplina. E então, se você acha que Paulo estava pegando pesado até aqui, espere essa lição e você vai ver o quanto nós seremos tratados por meio da palavra de Deus. Graças a Deus, chegamos em mais uma lição. Hoje, lição de número 8, não é? Que bênção! E bênção maior ainda é ter você aí nos assistindo, apoiando, deixando seu like, mandando esse link para outras pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, por favor, você nos ajuda a espalhar a palavra de Deus. Vamos estudar, porque hoje tem muita coisa boa para nós aprendermos. O texto do dia está em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 7, que diz assim: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. A síntese da lição de hoje é: a disciplina no corpo de Cristo é necessária para a restauração daqueles que cometem pecados. O texto bíblico da lição de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos do 1 até o 13. Vamos ler juntos? Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, tal que nem ainda entre os gentios como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos, vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Versículo 6. Não é boa a vossa jactância? Já sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Versículo 9. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer, absolutamente, com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem comais. Versículo 12. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Hoje temos uma palavra aqui muito difícil, uma palavra complexa, de uma hermenêutica muito profunda, e nós vamos juntos tentar ensinar, tentar explicar essa passagem da maneira que nós possamos passar para outras pessoas e outras pessoas também sejam edificados. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui aprendendo um pouco mais da Tua palavra. Eu te agradeço por esse irmão e essa irmã
que estão conosco aqui, Senhor, interessados em amar cada vez mais a Tua palavra. Abençoa, Senhor, abençoa o trabalho deles, abençoa a família deles, Senhor. Abre portas, derrama da Tua cura sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Eu quero lembrar que para abençoar a tua vida, nós disponibilizamos gratuitamente para você os slides que nós projetamos aqui para que você possa utilizar em uma classe de aula, transmitir pelo WhatsApp, você publicar ali com o teu grupo pequeno que você vai compartilhar essa palavra. É livre, você pode inclusive fazer alterações. Quem nos abençoa com esses slides é a querida irmã Caroline Esperança, cujo link de contato está na descrição deste vídeo. Vamos abençoar aqueles que também nos abençoam, meus irmãos. Queridos, hoje vamos estudar um assunto muito sério, um assunto muito polêmico. Nós vamos tratar de disciplina eclesiástica. E aqui quero fazer uma distinção entre a disciplina espiritual e a disciplina eclesiástica. A disciplina espiritual tem a ver com a minha rotina de devocional, de aproximação com o meu Deus, de fortalecimento do espírito. No que consiste a disciplina espiritual? Na prática da oração, do jejum, da leitura da palavra, da contemplação, da confissão, da meditação, da celebração, entre outras formas. Se você não conhece muito bem sobre o assunto e quer se aprofundar sobre ele, nós temos uma playlist apenas sobre disciplinas espirituais cristãs, aulas baseadas na clássica obra de Richard Foster, Celebração da Disciplina. Por outro lado, nós temos a disciplina eclesiástica, a disciplina com uma contraposição a um ato errado, uma espécie de punição. E aqui coloco muito entre aspas, porque nós veremos durante toda essa lição que a ideia não é punir, a ideia é trazer uma nova atitude, uma melhoria, um revestimento diferenciado, um amadurecimento, uma mudança de comportamento. Chegamos no capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, e no capítulo 5 ele vai utilizar uma expressão forte. Ele diz que no meio da igreja de Corinto há quem esteja praticando algo tão abominável, algo tão pecaminoso, que era motivo de repúdio até para quem não fazia parte da comunidade da igreja. Alguém estava tendo relações íntimas, alguém estava possuindo a mulher do seu pai. É aquilo que nós chamamos de incesto. A pessoa estava tendo relações, estava tendo intimidade, estava vivendo junto, estava amigada com a sua própria madrasta. E isso, Paulo declara, é algo abominável. E a igreja não pode fingir que nada está acontecendo. É necessário, portanto, haver disciplina. Algo necessariamente precisava ser feito. E vamos aprender hoje, então, sobre disciplina espiritual com o nosso querido apóstolo Paulo. Tópico de número 1, o significado e a necessidade de disciplina. Subtópico 1, respeito e cuidado com o corpo de Cristo. Como falei, o apóstolo Paulo inicia o capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios fazendo uma grave advertência, trazendo uma exortação, trazendo uma palavra dura. Ele afirma que no meio dos coríntios, no meio da igreja, não no meio dos moradores da cidade de Corinto, mas no seio daqueles convertidos ao cristianismo, havia uma verdadeira abominação. Havia quem estivesse cometendo fornicação, ou seja, o sexo fora do casamento. Eu quero chamar a tua atenção para um termo muito utilizado na Bíblia Sagrada, que é o termo grego porneia. Porneia refere-se à imoralidade sexual. E é como se fosse um grande guarda-chuva no qual debaixo estivessem todas as práticas que se referiam à imoralidade sexual. Quando fazemos um estudo no grego dessa passagem que Paulo menciona, lá era encontrada tanta porneia, imoralidade sexual, e mais uma vez ele fala, e porneia tão grande, imoralidade tão grande,
que não era encontrado nem em meio aos gentios. E ele fala o quê? Que havia alguém que estava possuindo, estava vivendo, estava tendo relações íntimas com a sua madrasta, com a mulher do seu pai. Perceba que alguns conceitos aqui são importantes. Porneia, então, é o gênero, é tudo que envolve imoralidade sexual. Fornicação, sexo antes do casamento. Então, o namorado que antes de casar pratica o ato sexual está fornicando. É fornicação, é pecado e é uma espécie do gênero porneia. Adultério, o sexo fora do casamento. Ou seja, nós temos que entender que o ato sexual seja praticado antes do casamento, fornicação é pecado, como também o cometido fora do casamento, o adultério também é pecado e são espécies do gênero porneia, que é imoralidade sexual. Então, Paulo fala isso. Não é possível haver tamanha imoralidade sexual dentro da igreja de Corinto. Paulo repreende severamente a igreja. Perceba o pastor Paulo atuando mais uma vez, exortando. Ele viu o erro, identificou o problema e está tratando o problema. E fala, não admito este problema no meio da igreja. Vocês não estão fazendo nada. Vocês estão vendo, estão fingindo que nada está acontecendo. Isto não é certo, porque esse problema é tão grave que esse incesto entre o filho de um homem com a sua madrasta é condenado pelos gentios romanos, pelos gentios gregos, como também é condenado pelos judeus. Quanto mais em meio aos cristãos. Pelo contrário, para a preservação do corpo de Cristo, para o bom testemunho da igreja, é necessário haver tratamento. É necessário haver, então, disciplina espiritual. Portanto, a prática, a aplicação da disciplina espiritual tem a ver com o respeito, tem a ver com a conservação do corpo de Cristo. O pecado de um mancha a imagem de todos. Não é isso que nós percebemos hoje em dia? As pessoas veem nas redes sociais, nas reportagens, nos jornais, pessoas escandalizando o evangelho. E quando fala assim, é crente, aí falam, tá vendo? Esses crentes são todos assim. Então, queridos, para que nós não sejamos taxados, para que o corpo de Cristo não seja manchado, para que o testemunho da igreja não seja contaminado, precisamos trabalhar com a disciplina eclesiástica. E quero deixar a ressalva importante, que a disciplina espiritual tratada por Paulo aqui era uma disciplina de afastamento da igreja de um determinado membro. Era pegar um membro, tirar da igreja por causa daquela atitude imoral que estava manchando esse testemunho da igreja. No entanto, essa disciplina espiritual, enquanto afastamento, ela deve ser a última instância, a última fase. O primeiro estágio da disciplina espiritual é alguém ser chamado pelo seu irmão em Cristo, alguém ser chamado pelo seu líder, alguém ser chamado pelo seu pastor, chamado à responsabilidade, chamado à atenção. É eu chegar com você e dizer assim, meu irmão, aquilo que você está fazendo está errado, procure se consertar, mude essa sua atitude, se arrependa do seu pecado e vamos juntos construir algo novo para o reino de Deus. É o primeiro estágio. O primeiro estágio é o confronto. Então nós vamos esperar qual será a resposta daquele irmão ou daquela irmã. Se aquela pessoa se arrepender, se aquela pessoa realmente mudar aquele comportamento, damos glórias ao Senhor e seguimos caminhando em meio a novas atitudes. No entanto, temos o segundo estágio, caso aquele irmão, aquela irmã não se arrependa da sua atitude e continue praticando aquele ato pecaminoso, aquele ato de mau testemunho. Qual é o segundo estágio? A liderança da igreja deve afastar esse irmão, essa irmã, das suas atividades eclesiásticas. Se faz parte do louvor,
deve ser afastado. Se faz parte do ministério da pregação, deve ser afastado. Se faz parte do corpo de obreiros, deve ser afastado. É aquilo que nós denominamos de segundo estágio da disciplina espiritual. E mais uma vez, em meio a esse segundo estágio, deve haver acompanhamento. Você não deve simplesmente tirar e abandonar. Você vai acompanhar, você vai discipular, você vai tratar, você vai ensinar. Se houver arrependimento, você, mais uma vez, junto com seu irmão, com a sua irmã, vai glorificar ao Senhor e vamos juntos construir uma nova história para o reino de Deus. No entanto, se continuar não havendo arrependimento, se continuar não havendo mudança de atitude, aí sim partimos para o terceiro nível, para o terceiro estágio da disciplina espiritual, que de fato é o desligamento daquele membro da comunidade cristã da qual ele faz parte, com o objetivo de preservar o corpo de Cristo e manter a unidade e o testemunho da igreja. Sobre o tópico de número 2, a disciplina é uma decisão que deve ser tomada em conjunto. Veja bem, nós percebemos que a disciplina eclesiástica, o ato de disciplinar alguém, é um ato severo, é um ato extremo. E o ato de desligar um membro do corpo de Cristo, da comunidade da igreja, é algo ainda muito mais sério. Mas em qualquer estágio da disciplina eclesiástica, é uma coisa que não deve ser feito de maneira isolada. Você não deve fazer isso sozinho. Portanto, vai uma dica. Se você vai tratar sobre pecado com alguém, leve uma testemunha. Leve alguém em quem você confia, em que, na verdade, ambos confiem. Pode ser o teu líder, pode ser o teu pastor, o irmão mais experiente. E você vai e confronta o teu irmão por conta daquele pecado. No segundo estágio, da mesma maneira, se você vai afastar uma pessoa das suas atividades eclesiásticas, essa atitude deve ser tomada em meio a testemunhas. Não faça isso sozinho, nem se você for o pastor da igreja. Por quê? É algo que vai trazer consequências. Você vai ser julgado, você vai ser taxado. É possível que os irmãos falem que você esteja tomando aquela atitude por uma mera vingança, por algum ato que aquele irmão cometeu de rebeldia ou de insubordinação, por algo mais banal. No entanto, quando você tem uma testemunha, de preferência que faz parte do ministério da igreja, do corpo de obreiros, da liderança da igreja, isso dá muito mais credibilidade àquela atitude. E o terceiro estágio, o estágio de disciplinar alguém de forma a excluir da igreja, do rol de membros da igreja, é algo extremo. Então é algo que deve ser feito de acordo com o estatuto da igreja. Se na igreja o estatuto diz que essas decisões devem ser tomadas em assembleia, então em assembleia deve ser votado aquela situação. Se no estatuto da igreja fala que é um tipo de decisão a ser tomada pelo ministério de obreiros da igreja, então deve ser tomada pelo ministério da igreja. O que não pode é ser uma decisão unilateral. Nem o pastor, de maneira isolada, pode tomar uma atitude de excluir alguém do rol de membros da igreja. Então, uma lição de casa para você. Verifique o estatuto da sua igreja. Leia o estatuto, estude o estatuto, perceba como essas situações devem e podem ser tratadas aí na sua congregação. Queridos, é importante, viu? Precisamos conhecer o estatuto da igreja da qual fazemos parte. Precisamos conhecer a teologia da denominação na qual fazemos parte. E isso tudo vai nos trazer crescimento e experiência espiritual. O nosso Mestre Jesus, em Mateus capítulo 18, versículos do 15 ao 17, fala o seguinte: se seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo, olha aí, mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Aqui é o ensinamento do Mestre Jesus. Os 3 estágios, então, da disciplina eclesiástica.
confronto individual, afastamento das atividades e exclusão do rol de membros. É isso aqui, é tratar como pagão ou publicano, ou seja, aquele irmão não fará mais parte daquela comunidade. Subtópico número 3, a disciplina é um tratamento para a cura espiritual. O problema é que hoje as pessoas não compreendem a disciplina espiritual como algo positivo. Elas veem como algo negativo. As pessoas não aceitam mais ser tratadas. As pessoas não aceitam ser disciplinadas mais. As pessoas hoje, se um pastor chega, se um líder chega e diz, olha, você não vai cantar hoje por uma determinada atitude que você está cometendo. Você não vai tocar hoje, você não vai pregar hoje, você não vai ensinar hoje por uma determinada atitude que você está cometendo. A maioria das pessoas nos dias de hoje vai se revoltar, vai ficar chateada. A maioria das pessoas vai falar que o pastor está errado, que o líder está sendo realmente muito severo. E hoje o que acontece? É pessoas cantando em pecado, é pessoas ensinando em pecado, é pessoas louvando em pecado, é pessoas pregando em pecado. E isso é muito sério. Nós precisamos ter maturidade espiritual, comprometimento com Deus e, sobretudo, temor. Porque quando nós estamos atuando na linha de frente da igreja, nós somos testemunhas do Evangelho de Cristo, da pregação que está sendo pregada ali, e também somos o reflexo da igreja a qual estamos sendo, naquele momento, a cara. Nós estamos dando um rosto conhecido para a nossa igreja. Então, precisamos ter responsabilidade. E aí nós vemos uma expressão muito séria que Paulo utiliza. Paulo, então, usa a expressão seja entregue a Satanás. E aqui eu queria pedir alguns minutos da tua atenção, porque é um texto muito difícil. O que significa entregar alguém para Satanás? Aqui nesse contexto de interpretação, encontramos na literatura várias teorias, mas eu vou trazer para você as duas mais relevantes. E eu vou dizer também o que eu particularmente entendo desta passagem. A primeira interpretação traz uma leitura literal da palavra grega sarx, que é carne. Então é de fato entregar alguém em corpo para Satanás. Ou seja, é melhor dizer assim, é melhor que essa pessoa morra, porque se ela continuar pecando, dando mau testemunho, ela está fazendo um mal para o corpo de Cristo. E quem sabe, em meio ao sofrimento, essa pessoa possa ser salva. Essa é a primeira corrente. Uma segunda corrente é entender o sarx, a carne, como a nossa tendência ao pecado, a carne como a nossa parte contaminada pelo pecado, que não quer ter comprometimento espiritual, que não quer ter relação de intimidade com Deus. Então Paulo está dizendo, é melhor entregar essas tentações, essa área pecaminosa para Satanás e vamos resgatar o espírito dessa pessoa. É dizer assim, esse tratamento de tirar do rol de membros da igreja vai estar falando para essa pessoa ter uma atitude de arrependimento. Ela vai ter a sua carne mortificada e quem sabe o seu espírito será fortalecido com tudo isso que está acontecendo. Essa pessoa vai aprender e retornar para o seio da igreja. Esta é a segunda linha de entendimento para esse texto e é a linha da qual sou participante, sou adepto, segundo a minha opinião. Nós não devemos entender esse texto como que realmente entregar uma pessoa à morte, mas nós devemos entender que é necessário tirar do seio da igreja para que haja arrependimento, entregar a carne, esse pecado, entregar essa área pecaminosa para Satanás, para que o Senhor possa tratar o espírito dessa pessoa. Pense comigo, a repreensão a princípio não parece ser boa, mas ela é necessária. Deus ama os seus filhos, por isso, quando necessário, ele os repreende. Quero chamar a tua atenção, hein? A Bíblia não mudou. Pecado ainda é pecado. Fornicação ainda é fornicação. O sexo fora do casamento
ainda é pecado. Então, se arrependa, mude sua atitude e construa uma nova história com Deus. Tópico de número 2, a disciplina como preservação da santidade da igreja. Subtópico 1, a metáfora do fermento velho. Perceba que Paulo, mais uma vez, lança mão aquilo que ele tanto gostava de utilizar, que eram as metáforas, a simbologia. E aqui ele pega e utiliza a metáfora do fermento. O fermento, na simbologia bíblica, está sempre vinculado ao falso ensino, ao pecado, a tudo o que atrapalha o agir de Deus na vida do crente. E aí eu quero trazer uma reflexão daqueles que cozinham. Aqueles que cozinham, e nós temos irmãos e irmãs que têm um talento, uma mão abençoada, né, para fazer aquele bolo, aquele pão, aquele salgado gostoso. Você que utiliza do fermento, vamos pensar um pouco. Qual é a finalidade do fermento? O fermento, ele faz crescer a massa. Concorda comigo? Ok, se o pastor Ednei errou aqui, eu não sou cozinheiro, então já coloca aí no comentário. Pastor, nada a ver, você está falando um monte de besteira com relação à culinária. Volte para a teologia, que é melhor. Então vamos lá. A ideia do fermento é trazer crescimento à massa. No entanto, o fermento não traz substância, não acrescenta nova massa. O fermento, ele incha a massa e não traz substância à massa. Da mesma maneira, Paulo está falando que a igreja de Corinto estava. A igreja de Corinto não estava crescendo com uma massa uniforme, ela estava apenas inchando com uma atuação do fermento. E ainda, quando pega o fermento, dizendo que inchando de coisas ruins, de pecado, de falso ensino, de tudo aquilo que afastava os irmãos de Corinto da presença de Deus. Perceba que desde a preparação da Páscoa, lá no Êxodo, o ensino era qual? Se utilizar de pão sem fermento. Eles deveriam comer um pão ali sem fermento, o que simbolizava a libertação dos falsos ensinos, dos antigos costumes da época de escravidão do Egito. E da mesma maneira que na libertação do povo do Egito o Senhor instituiu a Páscoa, o apóstolo Paulo traça o paralelo, dizendo que Cristo, da mesma maneira, é o nosso Cordeiro Pascal, e dizendo, da mesma maneira que da Páscoa lá do Egito, vocês tiveram que comer pão sem fermento, da mesma maneira, Cristo sendo o nosso Cordeiro Pascal, nós devemos ter a nossa Páscoa, a nossa nova aliança sem fermento, sem falsos ensinos, sem pecados, sem aquilo que nos afasta da presença de Deus. Então a igreja às vezes está só crescendo em número, está inchando, mas não está crescendo em substância. Paulo está falando, irmãos de Corinto, vocês se orgulham de terem uma pessoa como essa na igreja? É melhor que não a tenham, porque dessa maneira a igreja não está crescendo. A igreja está apenas inchada. Então quero chamar a tua atenção. Pecado deve ser confrontado, problema deve ser enfrentado. Não seja daquele time que gosta de jogar panos quentes por cima de tudo, fingir que nada está acontecendo. Crente precisa ser tratado, exortação deve ser dada, disciplina deve ser aplicada, porque senão, queridos, nós não vamos viver uma vida verdadeiramente em santidade diante de Deus. Subtópico número 2, exortação à pureza cristã. Paulo mais uma vez destaca que a igreja precisa de santidade. A igreja precisa ser diferente do mundo. A igreja não pode ser contaminada pelas práticas do mundo. Não é porque na cidade de Corinto as pessoas se envolviam com prostituição que na igreja de Corinto deveria haver prostituição. Não é porque as pessoas estão dizendo na atual geração que tudo é permitido, que tudo é relativo, que a igreja de hoje deve viver como se tudo fosse permitido. Querido, Paulo nos adverte, meu querido, tudo para mim é lícito, mas nem tudo me convém. Há coisas que é melhor que eu me afaste, há coisas que é melhor que eu evite. E aqui quero chamar a atenção principalmente para a questão do testemunho. Muito cuidado com o teu testemunho, muito cuidado quando você estiver
perto dos amigos que não são da sua igreja, perto de amigos que ainda não confessaram a sua vida a Jesus. Perceba o mal que você faz quando você, no meio deles, se comporta como um deles. Teus colegas às vezes estão no meio ali falando palavras indecentes, indecorosas, palavrões, e você vai e também começa a falar para não ficar excluído do grupo, para passar um de quem está com eles. Olha o mau testemunho que você está dando. Às vezes você pode estar ali no meio daquelas pessoas que estão tomando bebida alcoólica, que estão fumando. E aí você vai e também toma bebida alcoólica porque os teus amigos também estão tomando. Ah, pastor, mas não é pecado bebida alcoólica, é pecado se embriagar. Tudo bem, querido. É verdade que na palavra do Senhor a proibição é para a embriaguez. No entanto, como está o teu testemunho? O que as pessoas esperam de um cristão? Será que as pessoas esperam um cristão bebendo bebida alcoólica juntamente com eles em uma mesa? Será que as pessoas esperam mesmo um cristão fumando? As pessoas esperam falando palavras indecorosas, indecentes? Pelo contrário, as pessoas esperam atitudes diferenciadas. E quando você está ali não se importando com esse testemunho, você está cometendo um grave erro. Você está realmente maculando a imagem da Igreja de Cristo. Não faça isso. Seja diferente. Esteja lá, mas esteja rindo, esteja conversando e diga assim: não vou participar disso. Tudo bem, eu tomo um suco, eu tomo uma água. Não tem problema, querido. Não se importe em ser taxado de careta, não se importe em ser taxado de quadrado, de quadrada. O que você não pode é dar um mau testemunho para aqueles que ainda sequer entregaram a sua vida para Jesus. Paulo, falando a respeito da nova aliança, ele diz que para uma igreja ser impactante e transformadora, é necessário se apresentar com um comportamento puro, digno e contrário ao comportamento imoral da sociedade atual, que seja capaz de atrair as pessoas de boa vontade para o Evangelho de Cristo. A igreja precisa andar na contramão do mundo. Subtópico número 3, Paulo já havia advertido por carta à igreja a respeito da prostituição. Aqui é interessante, porque Paulo cita que ele já havia escrito para a igreja de Corinto. Só que essa carta não está na Bíblia. É uma das cartas que foram consideradas não canônicas e que se perderam ao longo do tempo. O importante é que Paulo, antes dessa carta que está na Bíblia, já estava advertindo, já estava admoestando, já estava exortando a respeito da preocupação com a prostituição. E, queridos, isso é algo que nós devemos nos preocupar diariamente. Entenda uma coisa e pratique uma verdade. Pecados de natureza sexual, nós não tentamos resistir, nós fugimos, porque são muito difíceis de ser resistidos. Do que eu estou falando? Fornicação. Namorados aí, ainda fora do casamento, que estão praticando ato sexual. É pecado, não pode. Então fuja. Se é no carro, não ande mais sozinho no carro. Se está ficando em algum lugar sozinho, que esta prática está sendo cometida, não faça mais isso. Fuja das situações nas quais aquele pecado pode ser praticado. Quero chamar a atenção também daqueles que sofrem, por exemplo, com o vício na pornografia. E é algo que tem atormentado a vida de muitos lares. Quantos irmãos, homens e mulheres de Deus foram atacados com esse vício da pornografia por causa da facilidade no acesso? Então vou dar algumas dicas para você. Tem problema com pornografia? Primeira coisa, nunca mais fique a sós com o computador, em um quarto trancado, voltado para a parede. Não. Está no computador, vai para a sala, para que todo mundo possa ver você, para que as pessoas sejam olhos de Deus para você também. Porque eu tenho a certeza que você não vai ver conteúdo de natureza sexual na internet com alguém olhando, com a tua esposa olhando, com o teu filho olhando, com o teu esposo olhando, com o teu irmão, tua mãe, teu pai olhando. Então, fuja desse pecado. Se o problema é com o celular, bloqueia. Nós temos bloqueadores utilizados para pais bloquearem o acesso de conteúdo imoral para os filhos menores. Você pode instalar esse aplicativo também no seu celular. Fuja, querido, não brinque com o pecado, não negocie, tenha essa preocupação.
da mesma maneira as questões de vícios de natureza sexual com relação a adultério. Fuja das situações que possam te levar ao pecado. Preocupe-se com o seu testemunho. Lembre-se que o pecado que você pratica contamina toda a tua comunidade em Cristo Jesus. Peça perdão, se arrependa, mude de atitude e veja aquilo que Deus pode fazer na tua vida. O apóstolo Paulo é severo na sua admoestação, pois ele exorta: não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Ele ainda acrescenta que com tal nem comais. Querido, uma coisa é eu pecar, outra coisa é eu continuar pecando e não me arrepender. Se eu estiver nesse estágio, é melhor que eu seja afastado das minhas atividades eclesiásticas. E se eu continuar com esse comportamento, que eu seja desligado da igreja, para que eu não seja uma pedra de tropeço para a minha comunidade, para que eu não seja um exemplo de mau testemunho daqueles que estão tentando ter uma vida santa e digna diante do Senhor. Pecar, todos vão pecar. Volto a falar, a questão é ter arrependimento e vontade de mudança. Eu acredito que você entendeu o que quero dizer aqui. O importante é o arrependimento. A questão de pecar e errar, todos podemos passar por isso. Pense comigo, você, como igreja do Senhor, deseja ter uma vida impactante e transformadora? Somos representantes do reino de Deus aqui na terra. Por isso, precisamos ter um comportamento puro, digno e contrário ao comportamento imoral da sociedade atual. Não esqueça, querido, somos igreja e como igreja estamos na contramão deste mundo. Que Deus nos ajude a sermos pessoas diferenciadas. Tópico de número 3, o cuidado com a pessoa depois da disciplina. Subtópico 1, o cristão deve amar o pecador e odiar o pecado. Perceba que desde o tópico anterior, na passagem bíblica que nós lemos, nós percebemos que Paulo faz uma clara distinção entre o pecado cometido por aquele de dentro da igreja e o pecado cometido por aquele de fora da igreja. Aquele que comete o pecado e está fora da igreja, ele é pecador, ele precisa se arrepender, ele é alvo do amor de Deus e precisa ser amado e evangelizado. No entanto, aquele que está dentro da igreja, que já ouviu o evangelho, que já conhece a verdade, ele precisa ser confrontado no seu pecado e ser exortado ao arrependimento. E se não se arrepender, deve ser disciplinado. Hoje em dia nós vemos muito o discurso de que Deus ama o pecador, que Deus tolera o pecador, e isso não é verdade, querido. Deus ama a cada um de nós, no entanto, ele repudia o pecado. O pecado é alvo da ira de Deus, da justiça de Deus. Todos nós precisamos nos arrepender. Aquele que não é um pecador arrependido continua sendo alvo da ira de Deus. Paulo ainda exorta que a complacência com aquele pecado funciona como um incentivo à continuidade da prática pecaminosa e contaminaria todo o ambiente da igreja. Por isso, ele exorta alguns coríntios que eram complacentes com o pecado e ainda se orgulhavam dessa suposta liberdade. Oh, meu irmão, como este ensino é atual! Porque quantas pessoas nós estamos vendo por aí se dizendo crentes, se dizendo realmente praticantes do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e fazendo tudo o que o mundo faz e praticando tudo o que o mundo pratica. E quando é confrontado em seu pecado, sabe qual é a desculpa agora? É acusar de religioso. Dia desse eu conversava com alguém sobre ter comprometimento em chegar cedo na igreja, chegar cedo não, em chegar no horário da escola dominical, chegar no horário do culto. Sabe o que a pessoa me respondeu? Que ela não era uma religiosa. Sabe, e isso nos mostra um conceito errado sobre o religioso condenado nas Escrituras. O religioso condenado na Escritura é aquele que tinha um bom discurso, mas o seu discurso não estava alinhado com a sua prática. Aquele que tem compromisso e temor é tratado na Bíblia como alguém piedoso, é tratado na Bíblia como alguém temente ao Senhor e um bom crente.
Então, não acuse de religioso aquele que está só tentando ser um bom crente. E não use da desculpa da religiosidade para continuar na prática do pecado. Ou você tem comprometimento com Deus, ou você não tem. Então, mude de atitude. Deixe seu pecado, seja tratado, busque ajuda. Está precisando de alguém para ajudar você? Peça ajuda. Busque ser discipulado por alguém mais experiente. Eu tenho a certeza que Deus vai mudar a tua história. E aqui quero trazer uma importante ressalva, que Paulo fala que nós não devemos nem comer com aqueles que já, sendo cristãos, já conhecendo a verdade, continuam na prática do pecado. Mas ele diz que nós não devemos nos afastar, evitar aqueles que são pecadores e ainda estão no mundo, porque Paulo fala que então vocês andariam isolados. Realmente nós não precisamos estar isolados, e já falamos isso agora há pouco. Eu posso ter amigos mundanos, eu posso andar com pessoas do mundo. O que eu não posso e nem devo é, enquanto estou em meio aos meus amigos do mundo, me comportar como alguém do mundo. Ei, você é peregrino nesta terra, você é morador da pátria celestial, se dê valor, você é príncipe, você é princesa de Jesus, portanto, não cabem mais certas atitudes para você. Subtópico número 2, a disciplina deve ser aplicada em um ambiente de perdão e graça. Perceba que não é uma mera punição, é um exercício de crescimento espiritual. Então, eu tenho que falar a verdade, exortar o pecado com a intenção que aquela pessoa, aquele irmão e aquela irmã cresça em Cristo Jesus. Eu devo falar a verdade com amor, com o mais profundo amor no meu coração. E às vezes, a verdade, mesmo falada com amor, em amor, vai doer, porque ninguém gosta de ser confrontado em seu pecado. Mas é necessário ser falado, é necessário ser tratado, é necessário que haja arrependimento e mudança de atitude. Mas você não deve julgar uma pessoa que peca. Pelo contrário, você deve amparar uma pessoa que peca, estender as mãos e dizer: eu sei que você errou, mas se você se arrepender, se você quiser mudar, conte comigo, eu vou ajudar você. Nós não devemos rotular as pessoas, sabe? Não é porque a pessoa pecou uma vez, foi disciplinada uma vez, que ela não serve mais para nada. Pelo contrário, aquela pessoa que confessou o seu pecado, foi disciplinada, passou um tempo afastado de suas atividades e voltou, essa é digna de honra, porque tem muitas pessoas que continuam aí em todas as suas atividades, como se não estivesse acontecendo nada, nunca houve arrependimento e pedido de perdão. Então aquele que aceitou a sua disciplina deve ser apoiado e com certeza o Senhor se agrada muito desse tipo de pessoas. Subtópico número 3, a disciplina não significa abandono da pessoa disciplinada. O processo disciplinar é uma forma de respeito ao corpo de Cristo e tem como objetivo contribuir para que a pessoa faltosa alcance o arrependimento. Então, essa pessoa, como já falei aqui, não pode ser abandonada. A pessoa disciplinada, ela precisa ser tratada, orientada, ensinada e acompanhada. É aquele ombro amigo, é aquela mão forte que vai continuar trabalhando com aquela pessoa para que haja mudança, para que haja crescimento e para que o nome do Senhor seja glorificado. Pense comigo, a disciplina deve ser executada com amor. Sem amor, a disciplina pode se tornar somente um castigo. Como aprendemos hoje, hein? Paulo sempre nos ensinando como sermos verdadeiros cristãos. Entenda, a disciplina eclesiástica faz parte, ser exortado faz parte, e nós não podemos fingir que os problemas não estão acontecendo. Problemas são feitos para serem tratados, pecados enfrentados no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero concluir com 3 coisas para você guardar em seu coração. A primeira, a disciplina deve ser aplicada com amor e misericórdia e deve ser empregada quando outros meios, como aconselhamento e orientação pastoral, não surtem efeito. Segunda coisa, é necessário haver disciplina. Ela é um meio de preservar o corpo de Cristo e a santidade da igreja. Terceira coisa, o objetivo da disciplina é a cura espiritual da pessoa que cometeu o erro e que precisa ser corrigida. Glórias ao nome do Senhor.
Você está passando dificuldade com algum pecado? Você está precisando de ajuda em alguma situação que precisa ser mudada, abandonada? Eu quero orar agora especificamente com relação a isso. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por nos ensinar que é preciso haver tratamento de pecados, é preciso haver exortação, disciplina e, sobretudo, arrependimento. Senhor, eu quero orar por esse irmão e essa irmã que está passando por um problema com algum tipo de pecado, Senhor. Ó Deus, ajuda o meu irmão, ajuda a minha irmã, para que ela possa se sentir liberta, para que ele possa se sentir liberto deste pecado, no santo nome de Jesus. Coloca pessoas para abençoar esse irmão, coloca pessoas para abençoar essa irmã, dá força para dizer não ao pecado da imoralidade sexual, dá força para o irmão dizer não à fornicação, não ao adultério, não à pornografia. Ó Deus, nos faz pessoas que tenham comprometimento com o testemunho da Tua igreja e do Teu nome, Senhor. Ó Senhor, transforma a nossa vida, nos faz pessoas melhores, mais santificados e comprometidos com o Teu reino. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu espero que essa aula tenha sido bênção para a tua vida. Se você ainda ficou com alguma dúvida, use os comentários aqui embaixo para que nós possamos esclarecer uma eventual dúvida que tenha ficado para você. Eu pessoalmente tenho respondido a cada um dos comentários que vocês colocam aí. Quero pedir a tua ajuda. Deixa um like, faz um comentário, manda esse link para alguém. Nos ajuda a espalhar a palavra de Deus. Eu gostaria realmente que o nosso canal continuasse a crescer, para que nós possamos levar uma boa teologia, levar essa simplicidade do ensino da palavra e para que outras pessoas também possam amar cada vez mais as Sagradas Escrituras. Que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe tua família, o teu trabalho, os teus sonhos e não esqueça, ame a palavra de Deus.